Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração, ou como a gente chama na nossa área, o RAF, da Tatiana, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é se deixou espaço para o texto, e aqui está tudo certinho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o ratinho daqui a pouco. A segunda coisa é que o esboço esteja bem nítido, bem visível. E o dela está bem nítido, embora esteja um pouquinho cinza. Outra coisa também é que eu sugiro tirar essa parte preta aqui quando for enviar para o seu cliente. Você pode reduzir essas partes, fazer o que a gente chama de crop, que vai ficar com uma aparência mais clean. Sobre a personagem, achei que ficou uma graça e acho que ela conseguiu expressar bem o movimento. Olha aqui, a gente tem até um pouquinho da perna aqui sobre o vestido, a gente consegue visualizar bem. E isso é algo muito importante na nossa profissão. A gente tem que demonstrar através de movimento ou a ausência dele o que a gente está querendo passar de mensagem com a nossa ilustração. Algo também interessante que ela colocou aqui nessa posição, que dá mais ou menos a proporção áurea ou mais ou menos 1/3 da página, e isso também faz com que a composição fique mais harmoniosa. Sobre os elementos da ilustração, a única coisa que ela colocou mesmo foram flores. Acho que se não tiver a ajuda do texto, a gente não vai conseguir entender o contexto de onde ela está. Talvez ela pudesse acrescentar alguma coisinha a mais, algum detalhe, alguma decoração que pudesse mostrar qual é o ambiente dessa patinadora. Porque a gente está falando sobre circo, mas aqui não tem nenhum elemento que mostra que aqui é o circo, a não ser as flores, que seria no final, provavelmente, da apresentação, que ela recebe flores, aplausos, etc. Sobre essa oval aqui, que seria a projeção da luz, ela teria que ser um pouco mais assim. Deixa eu colocar uma linha mais grossa para a gente conseguir visualizar melhor. Vou até colocar aqui em amarelo. Mais ou menos dessa forma, esse formato. Note que as linhas não estão exatamente nesse formato aqui. É obrigatório? Não é, mas ajuda a gente a visualizar, deixa a ilustração um pouquinho mais harmoniosa, mostrando que a gente se preocupou com esse detalhe de fazer a luz projetada mais ou menos como ela é na realidade. Outra coisa também é que a gente pode variar um pouco o formato da luz, talvez colocar ela de lado. Como eu disse, nada é obrigatório, mas quando você faz algo reto e simétrico, deixa a ilustração mais parada. E quando você faz algum elemento que não é tão retilíneo ou tão simétrico, ou com os ângulos mais retos, isso dá um pouquinho mais de movimento à cena, que é o que a gente está buscando aqui, porque afinal a patinadora está em movimento. Então, até a luz vai ajudar a dar essa impressão, porque dá a impressão que a luz também está acompanhando ela naquele movimento que ela está fazendo na apresentação. Algo que ela poderia acrescentar aqui são os dedos. É obrigatório fazer à mão? Não, mas se ela fizer o movimento de um dedinho aqui para cima, não precisa fazer todos, vou até fazer aqui, já vai dar uma sensação de um pouquinho mais de movimento. Vou diminuir para a gente visualizar. Olha só como é que fica. Ela pode até fazer mais algum, para não dar a impressão que são só 3. Mas note como o dedinho para cima já dá um pouquinho mais de graça e leveza à personagem. Por fim, algumas observações sobre os elementos da ilustração. Ela poderia refinar um pouquinho mais as flores, para que não dê a impressão que ela desenhou com pressa, que é essa impressão que está dando. Os cabelos aqui também, ela poderia fazer as voltas um pouco mais definidas. Como eu sempre digo, não é obrigatório, mas se ela fizer os cabelos mais definidos, vai ficar mais fácil para ela pintar. Claro que depende do estilo que ela vai adotar nessa ilustração, e isso é uma sugestão somente. Achei que os olhos fechados deram uma sensação que ela está flutuando, e queria comentar também sobre o ratinho. O ratinho ficou muito no cantinho. O problema é que ele vai ficar embaixo do texto e eu até posso mexer no texto aqui, porque esse é um livro que a gente está fazendo para que o aluno aprenda como é ilustrar. Mas quando ela entregar para o cliente, às vezes o cliente não vai querer mudar a disposição do texto e vai colocar provavelmente um retângulo branco aqui ou vai até retirar o ratinho. Já aconteceu comigo do diagramador modificar uma ilustração que eu tinha feito. E como eu só vi depois do publicado, não tinha nem como eu comentar nada. Então a gente tem que prevenir
que essas alterações possam vir a acontecer. Sugiro que ela diminua um pouquinho o ratinho para que não fique aqui competindo com o texto. Ele também poderia estar executando alguma ação para enriquecer a narrativa visual. Quem sabe até ele pudesse estar de patins também. Mas quero agradecer a Tatiana por ter enviado, a você que está assistindo e desejo uma ilustrada semana.